Como vocês estão? Quem tá chegando agora, aproveita para chamar todo mundo para vir participar da nossa aula. É só clicar nesse aviãozinho de papel, ó, aí do ladinho, e chamar todo mundo para vir assistir nossa aula de hoje. Hoje nós nos encontramos, né, nessa semana na sexta e não na quinta, como de costume. Mas teremos aula, tudo bem? Oi, Carla, tudo bem? Cleide, seja bem-vinda. Elai, tudo bem? Seja bem-vinda. Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Vamos aproveitar para chamar o pessoal aí para assistir nossa aula. Como é que foi a semana de vocês? Me contem. Foi uma semana tranquila? Foi uma semana turbulenta? Como foi a semana de vocês? Que carta representou a semana de vocês? Conta para mim. Valéria chegou também. Sejam bem-vindas, meninas. E aí, como foi a semana de vocês? Contem pra mim. E já aproveita para me contar aqui, se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Cavaleiro, bastante movimento aí, então, hein, Carla? E Kênia, seja bem-vinda. Tá me vendo e ouvindo bem, Valéria? Que bom, obrigado. E aí, qual é a carta que representou a semana de vocês? Contem pra mim. Do jardim, bastante pessoas, bastante interação. Isso é bom. Quem mais? Qual a carta que representou? Olha, minha carta, por mais que pareça que tenha sido uma semana turbulenta, mas não foi. Foi mais agitada do que turbulenta. Então, eu também acho, pra mim, assim, a semana representou bem o cavaleiro, com bastante movimento aí. Apesar que a carta que saiu foi a mulher. E tudo dependeu muito de mim essa semana. Então, foi uma semana de bastante movimento que eu tive que fazer aí em várias áreas da vida. Muito bom. Tá nada, Fer, tá no horário. Tudo bem? Que carta representou você essa semana? Me conta. Já tivemos o cavaleiro, o jardim, eu com a mulher e o cavaleiro. Quem mais? Conta pra mim. Como foi a semana? Que carta que representou? Vão contando aí pra mim. Qual foi a carta que representou essa semana pra você? E a sua, Fer, conta pra mim, que carta representou você essa semana? Da casa. Da casa pelo conforto, pela estrutura. Como foi a semana? Oi, Rosângela, seja bem-vinda. O Lírio. Eita, foi uma semana tranquila. Que bom, que bom. Isso aí, meninas, muito bem. A raposa. Atenta essa semana, hein? Semana de atenção, semana de olhar para as coisas com estratégia. Isso aí. Então vamos lá, vamos lá. Nós estamos com lives preparatórias para o evento a Semana das Cartas que Falam, que vai acontecer entre os dias 6 e 13 de abril, tá? Então, essas lives são para preparar para o evento. Por quê? Porque nessa semana eu vou ensinar as cartas, vou ensinar a unir cartas e vou ensinar técnicas. Então, o que você precisa entender antes disso, eu tô passando aqui nas lives, tanto para quem vai participar na semana, quanto para vocês que me acompanham aqui. Então, se você ainda não se inscreveu na semana, aproveita, corre que ainda dá tempo de se inscrever. O link tá fixado aqui. E antes de começar, se você ainda não me conhece, eu sou Daiane Ali, criadora do Cartas que Falam. Eu te ensino a ler baralho cigano de forma assertiva, te ajuda a desenvolver a sua intuição, tudo isso com método, com clareza, com direção, tá? E com apoio. E fez jus à própria carta, que bom!
E aí hoje nós vamos conversar sobre 2 temas. Nós vamos falar sobre rituais, a necessidade deles ou a falta de necessidade, né? Como que funciona aí os rituais dentro do baralho cigano. E nós vamos falar também sobre a parte da limpeza do seu baralho. Então, são 2 temas aí que a gente vai conversar um pouquinho. Eu vou começar falando sobre os rituais. O que que acontece? Muita gente me pergunta, mas não tem que ter dom, não tem que ter mediunidade, não tem que trabalhar com uma cigana. Você não precisa ter dom. Não precisa, tá? Você precisa querer aprender. Quando você quer aprender as cartas, você aprende. Não precisa de um dom especial, não precisa trabalhar com nenhuma entidade, não tem vínculo religioso, não precisa estar vinculado a nenhuma religião para você conseguir ler baralho cigano. Tudo isso é mito. Mas eu conheço uma pessoa que trabalha com a cigana dela. Não é porque uma pessoa trabalha que tem que ser assim. Quer dizer que pode ser assim. Então, eu posso trabalhar incorporada? Posso. Eu posso trabalhar em contato, intuída pela minha cigana? Posso. Eu posso aprender a ler sem ter nenhum tipo de mediunidade? Posso, tá? Então, não é porque pode que é a regra. Até porque, se a gente olhar a história do baralho, o baralho começou na Alemanha como um jogo de tabuleiro. Um jogo de tabuleiro. E nesse jogo, essas cartas, elas já existiam, né? E aí, caminhava-se pelas cartas como um banco imobiliário, né? E aí, o que que acontece? Era o jogo da esperança. E ali, eles apostavam dinheiro nesse jogo. E alguém olhou e falou, olha, de repente eu consigo fazer disso um oráculo. E começou a usar como oráculo, só depois foi para a França, né? Foi muito utilizado na França, foi associado ao nome da Madame Lenormand, que era uma cartomante extremamente assertiva da época, porém, algumas pessoas até falam que ela nunca tocou nesse baralho. Ela usava um baralho tradicional, aquele baralho de naipe mesmo, um baralho de jogar pôquer, de jogar canastra. E foi associado ao nome dela, por quê? Porque como ela era extremamente renomada, né? Ela com esse nome vinculado, era muito mais fácil vender o baralho. Então, o baralho foi vinculado ao nome da Madame Lenormand. Na Europa, não tem a entidade que tem, as entidades que tinham aqui no Brasil, e nem que tem, né? Até hoje na Europa, essa cultura mais africana, essa cultura mais que traz aí o candomblé, que traz aí a umbanda, não é tão difundida como no Brasil, tá? Então não existia isso. Porém, existiam muitos ciganos na época. E os ciganos sempre foram conhecidos por trabalhar com adivinhação, trabalhar com leitura de mão, com bola de cristal. E eles viram no baralho uma oportunidade, tá? De também levar esse conhecimento. E aí eles adotaram o baralho, porque aí daí começou a se falar do baralho cigano, porque os ciganos começaram a usar o baralho Lenormand, porque era um oráculo fácil, e eles começaram a trabalhar com isso. E eles colocaram alguns rituais. Então, os rituais não vieram da origem do baralho. Os rituais vieram dos ciganos. Por quê? Porque os rituais dos ciganos já existiam, então já eram rituais próprios, e eles colocaram esses rituais dentro do baralho Lenormand. E aí eles começaram a fazer alguns rituais antes das suas leituras, como eles já faziam para ler as mãos, eles já faziam para fazer a leitura da bola de cristal, já faziam para quiromancia, né, para ler a quiromancia das mãos, gente, a da borra do café. Então, antes de fazer qualquer leitura, eles já tinham os rituais, tá? Então, o ritual veio aí junto com o povo cigano. E aí a gente entra nessa questão. Eu sou obrigado a fazer ritual? Não. Você faz se você quiser, se fizer sentido para você. Para você faz sentido o ritual? Você se sente melhor se você coloca ali uma vela, se você coloca uma toalha bonita, se você coloca vários cristais na sua mesa, se você coloca moedas, você se sente bem com essa mesa montada dessa maneira?
Isso te ajuda a se conectar? Se sim, faça, tá tudo bem. Mas se você é como eu, prática, né? E isso, se eu tiver que fazer tudo isso, eu desisto de fazer leitura. Eu sou muito prática, eu sou muito desastrada. Então, o que eu tenho na minha mesa para fazer leitura, tá? Vou ser bem direta aqui, bem honesta, ó. Eu tenho meu baralho, uma pedra de selenita, que fica por perto, não fica obrigatoriamente na mesa, e uma esteirinha, ó. E por que essa esteirinha? Porque ela é pequena, né? Então, ela, ó, ela tem um tamanho pequeno. E o que acontece? O meu baralho não escorrega. Então, não fica raspando na mesa, não estraga tanto o baralho. Eu não uso muito toalha, porque a toalha, normalmente, ela tem aquele babado. E normalmente eu puxo e derrubo, tá? Então, quando eu uso toalha, elas são pequenas também. Normalmente aquelas toalhas plásticas, sabe? Porque também não derrapam. É o meu jeito, porque pra mim fica fácil. Eu consigo levar pra qualquer lugar. Eu consigo fazer leitura dentro do carro. Então, muitas vezes, eu vou fazer alguma coisa na rua e eu tenho um tempo, né, entre um compromisso e outro, eu fico dentro do carro fazendo leitura, né? Ponho o carro numa sombra, num lugar tranquilo e vou fazer a minha leitura tranquilamente. Eu não tenho esse problema. Já fiz leitura no meio do shopping, eu tava num evento e eu tinha algumas pessoas que eu tinha prometido atender, não achei que o evento seria tão longo. Sentei no meio do shopping e fiz a leitura. Ah, é um shopping movimentado? Não, é um shopping na minha cidade bem calmo, por sinal. Então, dava para fazer a leitura tranquilamente, não tinha aquele barulho que iria me atrapalhar, mas não deixa de ser um shopping, né? Então, eu faço leitura onde eu estiver. Por quê? Porque meu baralho tá sempre comigo. É fácil, eu só preciso de uma esteira ou uma toalhinha, né? E o meu baralho, uma pedrinha de selenita, é só o que eu preciso. Então, você não precisa obrigatoriamente fazer nenhum ritual. Tenho alunas que fazem? Tenho alunas que montam mesas lindas, lindas mesmo. E que legal, elas conseguem se concentrar melhor, elas conseguem se conectar melhor, fica um visual diferente, um visual que chama atenção. Que legal, se para você faz sentido, tá? Pode fazer. Precisa fazer? Não precisa, tá? Então, eu não preciso ter dom, mas eu posso trabalhar com uma entidade. Se eu tiver essa entidade e esse acordo já existir, legal. Mas eu não preciso, eu posso fazer sozinha. Eu preciso fazer um ritual? Eu não preciso fazer ritual nenhum. Posso fazer? Pode, tá? Pode. E aí, uma pessoa me perguntou essa semana e eu achei muito válido, vou trazer pra vocês. Você, mas eu quero usar uma toalha, né, pra não riscar o baralho. Isso que eu trouxe pra vocês, eu trouxe pra ela. Que eu uso pra não riscar o baralho. Qual é a melhor cor da toalha, gente? Eu acredito que tem que ser cor neutra, tá? Neutra. Como você viu, a minha esteirinha é begezinha. Ela é neutra, tá? Ou você pode colocar, por exemplo, um preto. Porque se o baralho for branco, no preto vai destacar legal, né? Ou azul marinho, ou vermelho. Mas que dê um contraste, né? Tem que dar um contraste pra carta. Você não tem como... Se você coloca uma toalha de flor, uma toalha com muita informação embaixo, pode te atrapalhar na hora da leitura, tá? Então, esse daqui, ó, quanto mais clara a toalha, melhor, porque ele é um baralho que é mais escuro. Ele não é um baralho tão claro. Esse daqui, quanto mais escuro a toalha, melhor. Por quê? Porque ele é um baralho mais claro, tá? Então, você pode se basear por aí e tentar não pôr estampa, porque a estampa pode te atrapalhar, pode te cansar na hora de fazer leitura, tá? Então, isso é uma dica bacana, tá? Outra coisa sobre ritual. Preciso consagrar? Então, antes de começar a leitura, eu preciso consagrar? Não precisa. Preciso levar num centro? Preciso fazer algum ritual de consagração? Porque é diferente, gente, o ritual da leitura, aonde eu tenho aquele ritual de montar o meu espaço, montar a minha mesa, me conectar ali com aquele movimento, para que aí eu comece a atender, né? Que você faz, se fizer sentido para você. Ou o ritual de início, né? Então, eu vou começar a usar meu baralho primeira vez, tenho que fazer algum ritual, tenho que fazer alguma firmeza, tenho que fazer alguma consagração? Não precisa. Não precisa, tá?
nem limpeza física. Eu vou ensinar vocês a fazer a limpeza física, mas a limpeza física é só depois que manuseia o baralho, tá? Antes de manusear muito, não precisa fazer a limpeza física, porque a limpeza física é para deixar o baralho bonito. É físico mesmo, é para deixar ele mais bonito, para tirar a marca de dedo. Se você não usou, não precisa fazer a limpeza física. Então, você não precisa consagrar. Ah, eu quero consagrar. Então, você faça dentro dos rituais que você já conhece, dentro do que você já aprendeu de consagração e consagre, tá tudo certo. Mas não precisa, tá? Até aqui ficou claro que a gente não precisa de nenhum tipo de ritual, que a gente não precisa de nenhum tipo de consagração, que a gente, se quiser, né, usar uma toalhinha por baixo para não riscar o baralho é bacana, né? Mas também não precisa, não é por falta da toalhinha, se tiver que ser na mesa, vai na mesa mesmo, tá? Então, você pode ler baralho em qualquer lugar, você pode fazer leitura em qualquer lugar. Ai, mas eu posso fazer no quarto? Gente, eu não faço leitura no meu quarto, porque eu não gosto de fazer nada no meu quarto, a não ser descansar. Pra mim, meu quarto é um espaço que eu entro pra descansar, que eu entro pra desligar. Então, eu não gosto de fazer nada. Então, eu não faço leitura, eu não como, eu não assisto televisão, eu não faço nada desse tipo de coisa dentro do meu quarto. Então, eu não faço. Porém, quando eu viajo e eu preciso trabalhar, eu trabalhando no quarto, porque eu tô num quarto de hotel. Então, eu pego um lugar ali, uma mesinha e faço. Ah, mas posso fazer em cima da cama? Pode. Eu, se tenho uma mesa, eu prefiro uma mesa, né? E normalmente nos quartos de hotéis tem uma mesinha, então eu acho que eu fico mais confortável. Porque em cima da cama a gente fica assim, né? Debruçado para fazer a leitura, você não fica retinho. É mais desconfortável ficar sentado. Mas só por isso, tá? Ah, não tem jeito, só tem uma cama, eu sento no chão e ponho o baralho em cima da cama. Então, assim, gente, não tem desculpa. Você pode fazer leitura onde você quiser. Ah, posso fazer na praia? Pode, só toma cuidado pro vento não levar suas cartas. Mas pode. Eu faço leitura no parque, né? Quando eu vou no parque, eu levo meu baralho. Então, aonde quer que eu vá, o meu baralho vai comigo, tá? Ele já fica dentro do carro. Eu tenho um baralho dentro do carro, que hoje não está, que eu trouxe pra vocês verem, que é esse daqui. Esse baralho fica dentro do carro, ele não sai de dentro do carro. Eu tirei agora só pra mostrar pra vocês. Por quê? Porque pra eu não esquecer, pra eu não sair e deixar o baralho em casa, que já aconteceu. Então, ele já fica dentro do carro, dentro do porta-luva. Aí, eu tenho esse saquinho, que eu coloco a caixinha aqui dentro do saquinho. E aqui tem uma pedrinha de selenita, que fica o tempo todo aqui. Então, é a pedrinha desse baralho. É essa aqui, ó. Aí, eu fecho a caixinha, coloco em cima assim. E coloco aqui dentro. Fecho e aqui tá, ó, a pedrinha e o baralho. E assim ele fica dentro do porta-luva, junto com uma toalhinha que também já tá lá dentro. Que aí eu só tiro a toalhinha, coloco ali no painel, faço minha leitura ali ou em qualquer lugar que eu for. Certo? Ficou claro sobre rituais? Alguém ficou com alguma dúvida sobre rituais? Fala aqui pra mim. Conta aqui pra mim se ficaram com alguma dúvida sobre rituais. Simone, eu vou deixar gravado, mas na rede vizinha, tá? E demora alguns dias pra eu colocar lá, porque tem que baixar daqui pra pôr lá, mas fica lá na rede vizinha. Então, corre lá depois pra assistir lá. Se alguém puder pôr o nome da rede vizinha aqui pra mim, eu agradeço. Não tô deixando mais no Instagram, mas sim lá na rede vizinha, tá? Alguém ficou com alguma dúvida sobre essa parte dos rituais? O que pode, o que não pode, o que é mito, o que é verdade? Dúvidas sobre os rituais? Fala aqui pra mim. Se ficou com dúvida, fala. Não fica com dúvida. Não. Vou passar pro próximo tema, então, tá? Essa aqui, ó, é a rede vizinha. A Fernanda pôs o nome aqui, tá? Então, legal. Muito bem. Muito bem. Obrigado, meninas. Então, estamos entendidos sobre rituais, né? Não é preciso acender vela. Na verdade, gente, de todo ritual, a vela é o mais perigoso, tá? Então, eu preciso, se me fala assim, eu não quero fazer um ritual, eu acendo vela ou incenso? Prefiro incenso. Porque a vela, se ela virar em cima do seu baralho, em cima da sua toalha e pegar fogo, é tudo muito rápido que acontece. Então, entre a vela e o incenso,
Se você quer usar alguma coisa, você pode colocar o incenso, tá? A vela não. Mas se você quiser acender a vela, tudo bem, não tem problema você acender a vela. Porém, eu desaconselho, porque eu acredito realmente que a gente tem que ter cuidado com o fogo, né? Eu sou muito desastrada, então eu não coloco nada, não coloco vela, não coloco incenso, não coloco água, porque para cair em cima de mim é um estralar de dedos. Deixa eu pegar um aqui para mostrar também para vocês já já. Certo? Então não precisa. Dúvidas? Então é isso, não precisamos de nenhum tipo de ritual. É uma toalha, seu baralho, uma selenita e você presente. Presente, esse é o segredo, estar presente. O que que eu faço para me conectar? Respiro. Respiro profundamente, 1, 2, 3 vezes e sinto acalmar a minha mente. Então eu tô presente para o meu cliente. Eu não tô pensando em outra coisa. Quando eu tô fazendo leitura, eu tô aqui fazendo leitura, como agora. Eu tô aqui com vocês. Eu não tô pensando se eu tenho alguma coisa para resolver, eu não tô pensando em mais nada. Eu estou pensando no que eu tô fazendo aqui agora. Então, fazer leitura de baralho é treinar o presente, estar presente no presente. Saber o que você está fazendo agora, ouvir o que você está falando, entender o que o seu cliente está te dizendo, tá? Então, e isso a gente precisa. Aí cada um chega nesse estado de uma maneira. Eu respiro. 2, 3 minutinhos antes eu fico ali respirando e eu começo os meus atendimentos e vou embora, tá? Combinado? Feito? Então, se vocês têm alguma dúvida, coloca aqui antes de eu passar para o próximo tema. E enquanto vocês colocam aqui para mim, nós estamos com a semana das cartas que falam, tá? Será uma semana inteira onde eu vou ensinar todas as 36 cartas, vou ensinar a unir cartas e vou ensinar algumas técnicas. Durante a semana terá um grupo de WhatsApp onde eu vou estar ali tirando dúvidas. Somente eu vou estar tirando dúvidas. Então, você coloca a dúvida, eu vou pegar dúvida a dúvida e tirar, como se fosse uma mentoria. Então, vou estar ali tirando as dúvidas dentro desse grupo de WhatsApp durante a semana inteira. Todo esse conteúdo será gravado e vai ficar disponibilizado dentro da plataforma da Hotmart. Além disso tudo, vocês vão ter acesso a mais 14 materiais extras que eu vou disponibilizar dentro da plataforma, e as aulas que nós estamos tendo aqui preparatórias eu também estou disponibilizando lá dentro para ficar mais fácil de vocês encontrarem e vocês conseguirem ali, para quem não assistiu inteiro, ter o acesso e conseguir entender melhor o contexto, tá? A semana é entre os dias 6 e 13 de abril. Vai ter aula segunda, terça, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Então, é uma semana inteira de aula ao vivo, começando às 19 horas todos os dias, tá? 2 horas de aula por dia. Então, é uma imersão mesmo para você já sair fazendo as suas primeiras leituras. E tudo isso por R$ 67,00. Então, para de perder tempo, clica aqui nesse link que tá fixado e vem para a semana das cartas que falam aprender a ler baralho cigano. Combinado?